Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. Eu gostaria de começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa que sempre cumpre aquilo que você promete? Como você se sente ou como você se sentiu em alguma situação que alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Foi decepcionante? Foi? Então hoje a gente vai entender o quão é importante a gente manter a nossa palavra, a gente cumprir as nossas promessas. E talvez quando a gente fala em promessas, a gente sempre pensa em algo que a gente promete para outras pessoas. Mas hoje você vai entender o quão importante é você cumprir as promessas que você faz primeiro para você mesmo. E você vai entender o quão é perigoso quando a gente começa a quebrar as promessas que a gente faz para a gente mesmo. Como assim? Eu vou te explicar. Imagina, o nosso cérebro é um órgão fantástico, maravilhoso. Ele possui mais de 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio tem mais de 30 mil conexões uns com os outros. E qual é a grande sacada do cérebro? O que o cérebro está preocupado em fazer dia após dia? Ele está preocupado em aprender coisas novas e ele está preocupado em economizar energia. Como que o cérebro da gente economiza energia? Ele economiza energia quando ele começa a pegar coisas e transformar em hábitos. Toda vez, imagine quando você foi aprender a andar de bicicleta. Quando você estava aprendendo a andar de bicicleta, o cérebro ele precisa gastar uma enorme quantidade de energia para você não cair. Então você tem que se preocupar com o seu pé, preocupar com onde está a sua mão, com o freio, preocupar em pedalar, em manter o equilíbrio. Percebe como são muitas variáveis? Mas aí, a partir do momento que você começa a realmente aprender a andar de bicicleta, chega num ponto que você já automatiza, você já não fica mais pensando em como pedalar a bicicleta. Então, quando o cérebro ele pega uma situação e automatiza e transforma aquilo num hábito, quando ele consegue fazer a coisa no piloto automático, ele gasta muito menos energia para funcionar. Então o cérebro está sempre preocupado em transformar as coisas em mecanismos, em padrões e transformar esses padrões em hábitos. Isso é uma coisa fantástica, maravilhosa, talvez sem a qual a gente nem conseguisse viver, mas também é uma coisa muito perigosa, porque a gente pode, quando a gente não tem esse discernimento, essa informação, a gente pode começar a criar o quê? Hábitos ruins para a gente. É por isso que muita gente fuma, é por isso que muita gente bebe em demasia. Por quê? Porque começou devagar e aquilo foi internalizando e se automatizou e se transformou num hábito. Mas qual é a importância disso com relação a promessas? Em primeiro lugar, imagina que você faz uma promessa para você mesmo que você vai acordar todo dia e ir para a academia. Na segunda-feira você consegue levantar e ir para a academia, na terça-feira você consegue, na quarta-feira, a hora que o despertador toca, você bate a mão e volta a dormir. Então você está quebrando uma promessa que você fez para você mesmo, que você ia acordar todos os dias às 5 horas da manhã para ir para a academia. Imagine a cena, você tem uma pessoa que fazia muito tempo que você não encontrava. E de repente você encontra essa pessoa no shopping, em algum lugar. E aí você diz, fulano de tal, que saudade eu estava de você. Mas você não estava com saudade daquela pessoa. Então, de certa forma, você está começando você está dizendo para o seu cérebro que é legal você fingir sentimentos que você não está sentindo. Ou seja, você fingiu que estava com saudade, mas na realidade você não estava com saudade. Quando você diz que você vai acordar às 5 horas da manhã e não acorda, você está dizendo para o seu cérebro que não faz muita diferença você prometer coisas. E não tem muito problema você quebrar as promessas que você faz para você mesmo. Imagina outra situação. Você está na fila do caixa do supermercado e a pessoa o caixa te dá um troco a mais.
Você percebe a situação, mas você fica quieto e você embolsa a diferença. Você está ensinando o seu cérebro que roubar é legal, que roubar para você é aceitável. Imagina que você está na faculdade, você está na prova final, você precisa passar naquela prova e você percebe que você não vai conseguir passar. E aí você pega cola, pega respostas do seu amigo e você consegue passar de ano. Você está ensinando o seu cérebro que trapacear é uma coisa aceitável para você. Então, todas essas situações que eu estou pontuando, na realidade, são situações que você está quebrando promessas para você mesmo. Você está quebrando promessas com relação a seus sentimentos, você está quebrando promessas com relação à sua rotina, você está quebrando promessas com relação à sua honestidade e você está quebrando promessas com relação à sua idoneidade. E toda vez que você quebra essas promessas, você está ensinando o seu cérebro que quebrar promessas não tem problema. E aí o teu cérebro começa então a criar padrões onde a quebra de promessas é uma coisa natural para você. E esses padrões, eles podem se transformar em hábitos. E quando eles se transformam em hábitos, é aí que mora o problema. Porque daí você vai começar a quebrar promessas de uma maneira tão normal para você, que você já não vai mais nem perceber que você está quebrando as suas promessas. Toda vez que você fala que vai acordar e não acorda, toda vez que você fala que vai telefonar e não telefona, toda vez que você fala que você está com saudade e não está com saudade, toda vez que você fala que você é uma pessoa honesta e comete pequenas desonestidades, toda vez que você fala que você é uma pessoa leal e comete pequenas deslealdades, o que você está falando para o seu cérebro? Você está ensinando o seu cérebro que para você é aceitável ser um quebrador de promessas. E quando a gente começa a ensinar o nosso cérebro a ser um quebrador de promessas, ele vai construir hábitos e esses hábitos vão gerar estratégias que vão nos sabotar. E aí por isso que muitas pessoas não entendem, porque às vezes começam a acontecer coisas que atrapalham a gente a atingir as nossas metas. Lembra das metas que eu falei no programa passado? Eu falei muito sobre meta, então tome cuidado com aquilo que você promete para você mesmo. Se você prometeu que vai acordar, acorde. Se você prometeu que vai, vá. Se você prometeu que vai sair, saia. Se você prometeu que vai entrar, entre. Se você prometeu que vai comprar, compre. Sabe? Imagina que o teu cérebro está sempre observando você. E se você ensina o seu cérebro a construir hábitos nocivos, hábitos que vão sabotar você, você não vai conseguir atingir as metas que você tanto sonha. É muito interessante a gente saber isso, que a gente tem, primeiro, cumprir as promessas que a gente faz para a gente mesmo. A gente ser fiel o quê? Aos nossos valores, aos nossos princípios, aquilo que a gente considera como ético, aquilo que a gente considera como correto. Toda vez que eu quebro os princípios de moral, de ética, de valores que eu tenho para mim, eu estou dando um péssimo exemplo para o meu cérebro. Bom, agora você entendeu a importância da gente manter as nossas promessas. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter antes de prometer algo para a gente ou para outras pessoas? A primeira coisa bem básica é você tomar cuidado antes de prometer algo para você ou para outra pessoa. Pense antes de agir. Não faça promessas no impulso. Não faça promessas quando você está triste ou quando você está muito alegre. Não faça promessas que às vezes você não vai conseguir cumprir. A segunda coisa que a gente tem que perceber antes de prometer algo é fazer algumas perguntas para a gente mesmo. A segunda pergunta que eu devo fazer:
será que eu tenho condições de cumprir? Será que eu tenho as ferramentas? Será que eu tenho as condições? Será que eu tenho tempo hábil de cumprir aquela promessa? Terceira pergunta que eu tenho que fazer: será que eu realmente tenho que prometer isso? Porque às vezes existem pessoas que têm muita dificuldade em dizer não. Elas têm a mania, elas têm a intenção de querer agradar todo mundo, de achar que se ela dizer não a alguma coisa, as pessoas vão gostar menos dela ou vão aceitá-la menos. Então a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente não tem condição de prometer, mas a gente promete para não desagradar outras pessoas. Então seria a terceira coisa: aprenda a dizer não quando você quer dizer não. E aprenda a dizer sim quando você realmente quer dizer sim. A gente tem que entender que quando a gente promete algo para a gente ou para outra pessoa, nós ou a outra pessoa deposita em nós o quê? Um grau de confiança. E toda vez que você quebra uma promessa, que seja pequena, média ou grande, você está quebrando confiança. E confiança é algo que a gente não consegue comprar no mercado. Confiança a gente tem que conquistar. E toda vez que acontece uma quebra de promessa, existe também uma quebra de confiança. Então, eu volto a dizer para você, tome cuidado antes de prometer alguma coisa para você ou para outras pessoas. Porque toda vez que você quebra essas promessas, você está dando um péssimo exemplo para você mesmo. Você está quebrando os seus princípios, você está quebrando os seus valores e você está quebrando a confiança das pessoas que depositaram a expectativa daquela promessa ser cumprida e ser honrada. A gente está encerrando esse assunto aqui, mas tem mais programa Veritá. Fique conosco. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Oi gente, hoje no Momento da Pri, nós vamos falar com a doutora Alice. Ela vai estar tirando umas dúvidas sobre como usar o celular da forma correta para não prejudicar com dores na coluna, dor no pescoço, essas dores que incomodam a gente no dia a dia. Então preste atenção. Pode explicar pra gente, doutora Alice? Certo, Pri. Então, nós vamos falar, Pri, sobre alguns cuidados, né, na hora de usar. Porque o celular ele não provoca as dores, mas o uso constante dele pode sim ajudar a aparecer algumas dores no pescoço ali. Então existem posturas, como por exemplo a inclinação aqui da cabeça, que vão fazer com que a cabeça pese ainda mais, e isso gera sobrecargas na musculatura do pescoço. Como por exemplo, se a cabeça, vamos dizer, pese 6 quilos, se ela tiver com uma leve inclinação, ela vai passar a pesar 12, e daí 18, e conforme eu vou inclinando e dependurando a cabeça, ela vai chegar até quase 30 quilos. Imagina só isso, sobrecarregando a musculatura do pescoço, né? Então assim, mesmo que ela não venha causar dores, porque graças a alguns fisioterapeutas brasileiros no Rio de Janeiro, que publicaram um artigo na Europa, já desmistificou isso, então o celular não causa dor no pescoço, mas é necessário sim que você tenha um cuidado com relação a essa postura, para que você não fique ali muito tempo, né, de uma forma que venha te prejudicar, certo? E qual seria a forma correta para estar usando o celular? O ideal mesmo, Pri, é você segurar ele aqui na altura dos olhos, né, com os braços do lado do corpo, se possível, se tiver uma bancada, uma mesa, você apoiar esses cotovelos ali na bancada e a cabeça aqui alinhada. Certo? Então você vai segurar ele mesmo na linha dos olhos. Sim. Isso.
dobrando mais os ombros, o cotovelo e deixar mais a linha dos olhos, certo? Dessa forma que você vai utilizar. Sempre dê preferência para uma mão para digitar enquanto a outra segura o aparelho, né? Para que você não venha sobrecarregar, certo? Certo. Tem mais alguma dica pra gente referente ao celular? Pri, além de postura, dores, eu acho que a gente tem que cuidar muito também a questões sociais, né? Então não vamos deixar de bater um papo legal assim com alguém que a gente gosta, tá com os filhos da gente, né? Evitar de vez em quando também é bom. A tecnologia tá aí, é revolução total, a gente precisa disso, mas também é gostoso tá assim, juntinho, na verdade. Conversar faz parte. E hoje Com até certeza. existe o detox digital, né? Muitas influenciadoras têm feito, inclusive às vezes eu faço isso no domingo. E é muito importante pra gente estar se conectando mais com as pessoas. Doutora Alissa, muito obrigada. Esse foi um assunto de atualidade, viu, gente? Então, assim, a Alissa preparou com muito carinho pra gente, pensando tanto nos telespectadores como nos seguidores também. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Você sabe o que é mitomania? Pois é, que bicho será esse, né? A mitomania é um distúrbio de personalidade na qual a pessoa ela tem uma tendência compulsiva, obsessiva em mentir. Ou seja, ela mente compulsivamente, ela tem uma necessidade de mentir. Isso se torna tão forte que ela cria histórias mirabolantes, por isso que chama mitomania. Ela cria verdadeiros mitos altamente elaborados, mas no fundo é tudo mentira. E ela usa essa mentira de uma maneira consciente para enganar pessoas, para conseguir as coisas que ela gostaria de ter, para sempre levar vantagem, e ela não se incomoda em, às vezes, prejudicar as outras pessoas. A mitomania, ela, como eu falei, ela é um distúrbio de personalidade e ela necessita e ela precisa de tratamento psicológico e psicoterápico. Então não estou dizendo que qualquer mentirinha que a gente conta de vez em quando a pessoa está doente, não é isso. Todo mundo conta mentira, isso aí é uma coisa que está arraigada na nossa sociedade, mas o mitomaníaco não. O mitomaníaco ele tem uma necessidade de mentir. Ele não consegue não mentir. Então, se você tem esse problema, se você se identificou um pouquinho, procure atendimento psicológico para que você possa tratar e entender melhor esse problema. Fica a dica do programa Veritá. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Oi, gente, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. A Ariel Venâncio quer realizar um sonho, que é ir para a Suíça. Ela ganhou essa oportunidade e nós estamos compartilhando nas redes sociais. Inclusive, eu compartilhei com algumas influenciadoras, a Paula repostou, eu queria até agradecer. Só que repostar hoje não é somente uma forma da gente estar ajudando a Ariel. Nós precisamos depositar o valor em dinheiro. E até o último minuto, ela não tinha nem R$200 na conta. E, gente, eu falo por mim, eu já passei por isso, eu já precisei de ajuda para ir realizar um sonho de representar a minha cidade e muitas vezes eu não tive apoio. Foram poucas pessoas que quiseram ajudar, só que quando a gente chega lá,
todo mundo tem orgulho de ver nós ali, representando a nossa cidade. Então, o que custa você poder ajudar agora e ter orgulho agora de tentar levar essa menina para realizar esse sonho, que ela é uma bailarina muito dedicada, tem muito tempo que ela tá nessa área, que ela se dedica, que ela estuda, que ela procura investir tempo, e esse sonho, gente, ele não pode morrer agora. Então depende de mim e de você para estar depositando esse valor e tá realmente fazendo que nossa cidade esteja lá sendo representada e com dignidade, porque eu acho que é digno se todos nós depositarmos 2, 5, 3 reais, 10 reais, para que ela realmente chegue lá. Então não desista e continue ajudando, compartilhando, e vamos nos unir nessa causa. Beijo da Pri e até o próximo programa. Então, doutor, eu achei que o clareamento não clareou tanto o meu dente. O que o senhor acha? Então, Priscila, o que aconteceu? Hoje você veio, a gente está fazendo um check-up de controle do seu clareamento. O que aconteceu foi que não teve um acompanhamento muito legal, tá? Então, para a gente ter uma resposta bacana do clareamento, você precisa estar tendo acompanhamento aqui com a gente. E aí sim, eu vou diagnosticar o que está acontecendo, e conforme for, a gente vai ajustando o produto clareador conforme cada caso. Eu acredito que a partir de agora, a gente alterando os produtos, colocando um produto até com uma concentração um pouquinho maior, a gente consegue ter um resultado mais bacana aí. Gente, esse foi meu dia aqui na Rede Horto. Não é verdade, doutor José Fernando? Isso, foi ótima presença, e agora a gente vai fazer o acompanhamento certinho. Vai dar tudo certo, tá bom? Vai sim, espero que vocês me acompanhem, viu? Beijo da Pri e até o próximo programa. Conversando um pouquinho mais sobre promessas, o grande filósofo Nietzsche dizia a seguinte frase: liberdade é prometer e cumprir. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos toda a liberdade do mundo em prometer algo para a gente ou para outras pessoas. Nós temos essa condição, nós temos essa liberdade. Mas a partir do momento que a gente promete, essa liberdade, ela também tem que nos dar a responsabilidade de cumprir. Toda vez que a gente quebra uma promessa, seja para a gente ou para terceiros, isso cria um padrão que pode transformar-se em hábitos que podem ser nocivos para a gente a longo prazo. Então, olha, você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas a partir do momento que você promete, então é necessário que você cumpra. Toda vez que você quebra uma promessa, você está quebrando, a primeira coisa é a confiança. E confiança não é algo que a gente consegue comprar no mercado. Confiança se conquista. Então pense 2, 3, 4 vezes antes de prometer algo, tá? Mas se prometeu, faça sangue, suor e lágrimas para cumprir, para honrar com o prometido. Reflita sobre isso. Ação! Que você... Peraí, deixa eu dar uma enroladinha. Vou começar de novo, tá, Maurício? Ação! O que foi? Tô menos Geraldo Alckmin hoje ou não? Ainda tá meio. Foi bom? Entenderam aí a mensagem? Ação! Como manter... Não, vou falar... a importância de manter a palavra, né? Oi, pessoal, hoje eu vim aqui para deixar um recado, compartilhamento, só que a gente não conseguiu, não. Eu já nasci pronto. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá.